bem, nós vamos hoje tratar com você no Expondo as Escrituras um texto da mais alta importância para a história da humanidade. Vamos fazer uma exposição de Gênesis capítulo 3. Antes de entrarmos propriamente dito na exposição, uma questão precisa ser levantada. Esse texto é literal ou metafórico? Adão e Eva de fato existiram ou eles são seres míticos, lendários? Os teólogos liberais dizem que esse texto é uma metáfora, que Adão e Eva nunca existiram. Mas levar o texto para esta vertente hermenêutica é comprometer o restante das Escrituras. Porque se Adão e Eva de fato não existiram, então Jesus se equivocou ao tratar deles como personagens históricas. Então Paulo se equivocou ao dizer que nós caímos em Adão e que Adão é uma espécie de tipo de Cristo, porque Jesus é o segundo Adão. Então eu teria que desconstruir toda a Escritura. Precisamos reafirmar a nossa convicção inabalável de que toda a Escritura é inspirada por Deus. Adão e Eva de fato existiram. E toda a raça humana procede deste casal. Aqui, esse texto relata a questão da queda, que foi o pecado original. E a Bíblia diz que Adão, como cabeça federal da raça, representando a raça, todos nós caímos em Adão. Agora, quando o pecado entrou no mundo, 4 relacionamentos foram quebrados. Primeiro, relacionamento com Deus. O homem que tinha deleite em Deus agora tem medo de Deus e é marcado pela culpa. Segundo, o relacionamento interpessoal. Agora o casal que vivia em plena harmonia no Éden, o marido acusa a esposa. A crise conjugal se estabelece. Terceiro, uma crise, uma separação interna, porque o homem agora é uma guerra civil, ele está em conflito com ele mesmo, ele está carregado de medo e de culpa. E, finalmente, o pecado trouxe uma separação entre Deus, com o próximo, consigo mesmo e com a natureza, com seu habitat. Porque agora a terra é maldita por causa do homem. Ela produz espinhos, cardos, abrolhos. E agora o homem precisa lavrar a terra para adquirir o pão com o suor do seu rosto. A grande questão nesse texto é: por que que os nossos pais caíram lá no Éden, no paraíso? Em primeiro lugar, a queda aconteceu quando os nossos pais abriram a mente para acolher a dúvida acerca da palavra de Deus, porque a serpente, a mais sagaz das criaturas, dos animais selváticos, chega para Eva e pergunta: é assim que Deus disse? Não comerei de toda a árvore do jardim? Agora, vamos ver o que Deus havia dito. Lá no capítulo 2, versículo 16, Deus havia dito: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Onde Deus colocou um sim, o diabo colocou um não. Onde Deus abriu o leque para dizer de todas as árvores comereis livremente, a dúvida vem: é assim que Deus disse, não comereis? Então o diabo vem aqui torcendo a Escritura. O diabo é um péssimo exegeta, um péssimo hermeneuta. A palavra de Deus na boca do diabo não é palavra de Deus, é palavra do diabo. Porque ele sempre acrescenta, ou tira, ou torce o significado das Escrituras. Segundo lugar, os nossos pais caíram lá no Éden quando abriram a boca para torcer a palavra de Deus. O verso 2, Eva respondeu assim: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Veja que ela tirou a palavra livremente. Livremente.
O que Deus havia dito é de toda árvore do jardim. A resposta era do fruto das árvores. Já tirou a palavra toda, tirou livremente. Olha mais o que ela disse. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis. Deus não falou nada de tocar. E ela amaciou a consequência, para que não morrais. A ordem de Deus é, certamente morrerás. Então, quando Eva abre a boca para torcer a palavra de Deus, ela estava pondo os pés num terreno escorregadio. Mas ainda, os nossos pais caíram quando abriram os ouvidos para escutar a negação da palavra de Deus. E Satanás vai responder assim, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comeres, se vos abrirão os olhos. E como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então agora tem a verdade de Deus, entre aspas, a verdade de Satanás. Quem está com a razão? Deus ou Satanás? Deus diz, certamente morrereis. Satanás diz, não, não morrereis. Em quem você acredita? E nesta maneira, quando os nossos pais, ouvindo uma clara e sonora negação da palavra de Deus, continuaram a conversa, eles já tinham mordido a isca. Porque vejamos o outro passo. A queda aconteceu quando eles abriram os olhos para ver o pecado como algo agradável. O versículo 6 diz, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradava aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu e deu também ao marido e ele comeu. Aqui está o ponto que o diabo prepara. Ele doura a pílula, ele enfeita o pavão, ele torna o pecado uma coisa apetitosa, bonita, atraente, gostosa, gratificante. Ele esconde por trás dessa isca o anzol da morte. Ele vendeu como um produtor de marketing o pecado como a coisa mais esplêndida, vantajosa, que fazia muito bem para ela. Nos aspectos de agradável aos olhos, é bonito, é desejável para dar entendimento, vou me tornar conhecedor do bem e do mal, vou abrir os meus horizontes, vou tirar a viseira. E ela então disse que era desejável para dar entendimento. Então eu vou ser parecido com Deus, vou ser semelhante a Deus. E ela come e ainda dá para o seu marido. Mas ainda, os nossos pais caíram quando abrigaram ou abriram o coração para hospedar a ingratidão, a insatisfação e a megalomania. Veja vocês que Deus havia criado o homem perfeito, a mulher perfeita, tinha um relacionamento perfeito, eles tinham perfeita comunhão com Deus, e de repente o diabo consegue botar na cabeça deles que Deus estava sendo um carrasco com eles, que eles mereciam mais, que eles tinham direitos a reivindicar, que aquele jardim era um deserto. Eles poderiam mais, eles mereciam mais, eles podiam mais, e eles precisavam ir além, serem iguais a Deus. Assim, o paraíso vira um deserto. Assim, na parábola do filho pródigo, a casa do pai já é chata. A mesa farta já não tem mais sabor. Aí, de repente, passa-se a ideia de que o que está lá fora, do outro lado do muro, é que tem valor. É o mundo distante. É o jovem que pensa que a felicidade está num baseado, num cigarro de maconha. É o homem que pensa que a felicidade está numa cama de adultério, ou num negócio ilícito, ou nas aventuras loucas do mundo. O diabo vende o pecado como se fosse algo muito vantajoso, mas ele esconde que por trás do pecado está o medo, está a culpa, está a morte. Veja você que os sintomas da queda são claros no texto. O primeiro é o drama da culpa, versículo 7. Abriram-se então os olhos de ambos e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si.
O que é curioso é que quando abriram os olhos, eles perceberam que estavam nus. Eles já estavam nus antes, mas não tinha vergonha, mas não tinham culpa, mas não tinha medo. Agora, os olhos se abrem para ver a vergonha, o opróbrio, o medo, a culpa, o conflito com Deus. É consequência do pecado. A culpa vem, é um chicote impiedoso. Segundo, o peso esmagador da vergonha. Eles estavam nus antes, mas não tinham vergonha. Agora eles estão com vergonha. É outro produto do pecado, é a vergonha, é o vexame, é o opróbrio. Mas ainda, o medo e a fuga de Deus, versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Veja você que Deus descia na viração da tarde para conversar. Tinham comunhão com Deus, se deleitavam em Deus, tinham prazer em Deus. Mas agora estão fugindo de Deus. O pecado leva o homem a ter medo de Deus. Mas o pecado também deixa as pessoas tolas. Porque vejam vocês que eles tentam se esconder de Deus atrás de uma árvore. Mas que tolice! Esconder de Deus atrás de uma árvore. Deus é onipresente. Se eu subo aos céus, Ele lá está. Se eu desço aos profundos abismos, Ele lá está também. Se eu tomo as asas da alvorada, me detenho nos confins dos mares, ainda lá Ele estará. Agora, se esconder de Deus atrás de uma árvore, parece brinquedo de criança de pique-esconde. O pecado deixa o homem não só atormentado, mas também tolo, muito tolo. Mas vejam vocês que agora eles tentam encontrar alguns mecanismos de fuga produzidos pela queda. Primeiro mecanismo é a racionalização. Olha o verso 9 e 10 comigo. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Então veja bem, Deus quando pergunta: Adão, onde estás? Não é que Deus não saiba. Deus está querendo despertar a consciência do Adão porque ele fez. Agora veja você a racionalização dele. Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Você está com medo por isso mesmo, Adão? Você sempre esteve nu, você nunca teve medo. Adão, você não está com medo porque você está nu. Você está com medo, Adão, porque você desobedeceu. Esse é um problema da racionalização ainda hoje. A gente sempre vai dar uma desculpa. É como Saul, sempre que era confrontado com o seu erro, ele dava uma desculpa, botava a culpa em alguém. É por isso que o segundo mecanismo é a transferência, versículos 11 e 12. Perguntou Deus: quem te fez saber que estavas nu, Adão? Comeste do fruto que eu te proibi não comer? Ele respondeu: foi a mulher que tu me deste. Não é comigo. Se o senhor quer saber quem é culpado nessa história, não vem atrás de mim, não. Procura a mulher que o senhor me deu. É a Eva. Ela é a culpada. Se ela não tivesse na minha vida, eu não estaria encrencado agora. Ou seja, o ser humano tem a tendência de jogar a culpa sempre nas costas de outra pessoa. Ela não assume o erro. E aí vem a projeção, versículo 13, diz o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou, eu comi. Olha Deus, o Senhor quer saber de alguém culpado? Também sou eu não, é a serpente, foi ela, vai atrás dela. Ainda hoje, você e eu lidamos com isso. Problema, tantas vezes, da racionalização, da transferência e da projeção. São mecanismos psicológicos estudados aí pela psicologia moderna, que estamos nós usando até hoje para tentar nos safar, nos livrar das consequências do nosso erro. Qual o resultado das consequências da queda? Primeiro, conflito conjugal. A partir dali, a fissura entrou na relação conjugal.
marido não entende a esposa, acusa a mulher acusa o marido, a guerra se estabelece dentro de casa. Segundo, batalha espiritual. Versículo 15, Deus diz que a descendência da mulher e a descendência da serpente, a semente da mulher e a descendência da serpente, são duas gerações. O descendente da mulher é Cristo. A descendência dos filhos de Deus e as descendências dos filhos do maligno vão estar em constante conflito ao longo da história. Terceiro, sofrimento da mulher. A gravidez, que deveria ser o apogeu da alegria, e o parto, que deveria ser a apoteose dessa experiência, é marcada de lágrima, de dor, de sofrimento. Mas ainda, a fadiga do homem. Maldita é a terra por tua causa. E Deus vai dizer mais. Deus vai dizer para Adão que agora é com o suor do rosto que ele vai tirar o seu sustento da terra. O trabalho que era deleitoso e há de sê-lo na glorificação, agora é penoso. É penoso. Mas vem aí mais do que isso. O drama da morte. Versículo 19, na parte B diz: porque tu és pó, ao pó tornarás. Ou seja, a morte entrou na história da humanidade. A morte, que é o rei dos terrores. A morte, que é o último inimigo a ser vencido. O homem é sentenciado à pena de morte. Ele que foi feito pó, há de voltar ao pó. Mas esse texto termina não com tragédia, esse texto termina com esperança. Porque no mesmo tempo em que o homem caiu e a maior tragédia da humanidade aconteceu, Deus traz a promessa da redenção. E eu quero que você veja isso comigo. Primeiro, a promessa da derrota final, completa e cabal do diabo. Versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Pois Jesus Cristo veio ao mundo, nascido de mulher, para destruir as obras do diabo, para desfazer as obras do diabo, para entrar na casa do valente, tirar a armadura dele, amarrá-lo e lhe dividir os despojos. E a Bíblia diz que na cruz Jesus expôs o diabo e suas hostes ao desprezo e triunfou sobre eles na cruz do Calvário. A cabeça da serpente foi esmagada. A vitória de Cristo é completa. Deus promete não apenas vitória sobre o diabo, Deus também promete vitória sobre o pecado. O verso 21 diz assim: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. O que significa isso? Aqui está aquilo que é o núcleo e a essência do Evangelho. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Um inocente foi imolado, sacrificado, para que um injusto fosse vestido. A Bíblia nos informa que Cristo morreu pelos nossos pecados. E o sangue dele nos cobre, nos limpa, nos lava, nos veste. Agora temos pela justificação vestes brancas, porque mesmo sendo nós pecadores, Jesus, como inocente, inculpável, morreu para que nós fôssemos vestidos e cobertos com a sua justiça. E a Bíblia diz que o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Bendito seja Deus, porque embora o pecado tenha de fato entrado no mundo como a grande e maior tragédia da história, ali mesmo no Éden, Deus já providenciou o Redentor e Deus já providenciou a redenção.
onde abundou o pecado, superabundou a graça.